Tomás de Aquino, o doutor angelical. Tomás de Aquino é tão reverenciado dentro do círculo filosófico, que ao contrário dos demais filósofos, para se referir a ele, basta citar seu primeiro nome, Tomás. Para os outros filósofos é necessário citar seus sobrenomes, de acordo com o protocolo geral. Até mesmo seu pensamento é muitas vezes chamado simplesmente tomismo. A Igreja Católica não apenas o canonizou, mas também lhe conferiu o título honorífico de doutor angelical. Tomás de Aquino nasceu em 1225, perto de Nápoles, na Itália. Seu pai era o conde de Aquino, um aristocrata. Tomás estudou na abadia do Monte Cassino, até ingressar na Universidade de Nápoles, aos 14 anos de idade. Ali entrou para a ordem dominicana. Teve como tutor Alberto, o Grande, conhecido como professor universal. Durante o tempo em que estudou com Alberto, Tomás era constantemente ridicularizado por seus colegas. Chamavam-no de boi parvo de Aquino. Alberto dizia, porém, que um dia aquele boi parvo deixaria o mundo perplexo. Certo dia, um de seus colegas olhou pela janela e disse: "Olhe, Tomás, uma vaca voando." Tomás então se levantou e foi até a janela para ver. Todos os seus colegas gargalharam diante de sua ingenuidade. Tomás, porém, se voltou para eles e disse: "Prefiro crer que vacas podem voar, a pensar que um de meus irmãos mentiria para mim." Tomás de Aquino se tornou a maior força da filosofia e da teologia escolástica. A filosofia escolástica se preocupou em criar um sistema coerente e abrangente. Os escolásticos se tornaram especialistas no pensamento sistêmico. Procuravam codificar o pensamento tradicional, ao invés de se preocuparem com novas ideias. Os filósofos escolásticos se firmaram sobre uma lógica rigorosa, enfatizando a arte do raciocínio dedutivo. Tomás emergiu na tradição de uma tese apenas com argumentos vigorosos. Tomás de Aquino faz uma forte distinção entre natureza e graça. Essa distinção não tinha o propósito de separá-las, mas de demonstrar sua unidade e relação fundamental. Tomás combatia a teoria da dupla verdade, elaborada por filósofos muçulmanos. A teoria da dupla verdade argumentava que aquilo que é verdadeiro na fé pode ser falso na razão, o que é verdadeiro na filosofia pode ser falso na teologia. Essa esquizofrenia intelectual separa radicalmente natureza de graça. Seria o equivalente a um cristão moderno dizer que, do ponto de vista da fé, o ser humano foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, porém do ponto de vista da razão, o ser humano é um acidente cósmico. Esse seria o pensamento de um crente confuso. Tomás de Aquino, porém, consegue a síntese clássica entre filosofia e teologia, derrubando a teoria filosófica muçulmana da dupla verdade. Tomás acreditava que a filosofia e a teologia tinham papéis complementares na busca da verdade. A graça não destrói a natureza, mas a completa, sendo ambas necessárias para a compreensão global da realidade. Baseando seu pensamento na ideia do apóstolo Paulo, Tomás trabalha o ponto de que todo conhecimento, na natureza e na graça, depende da revelação de Deus. Essa revelação, todavia, não é encontrada exclusivamente na Bíblia, mas brilha também pelo cosmos. Para Tomás, algumas verdades podem ser conhecidas apenas pelas Escrituras. O plano de Deus para a salvação não se aprende estudando astronomia ou astrologia. Outras verdades, porém, são encontradas na natureza sem serem desvendadas nas Escrituras. Como exemplo,
ele cita que o sistema circulatório do corpo e os padrões de conduta dos fótons podem ser descobertos somente estudando a natureza. Portanto, natureza e teologia são complementares, não antitéticas. Para Tomás, toda a verdade vem de Deus, e toda a verdade vem do alto. Para provar a existência de Deus, Tomás apresenta suas provas, partindo do conhecimento do cosmos. Primeira prova: o movimento. Apoiando-se em Aristóteles, ele diz que o que se move é movido por outra coisa. Um objeto em repouso pode ter potencial de movimento, mas não o pode fazer sozinho. Tudo o que é movido tem de sê-lo por algo que existe anteriormente. Essa mudança, porém, não pode retroagir infinitamente, pois dessa forma o movimento jamais iniciaria. Por isso Tomás conclui haver um primeiro motor. Esse motor move todas as coisas, mas não pode ser movido. Todo mundo entende que esse motor é Deus. Segunda prova: a causa eficiente. Um efeito é definido como aquilo que é produzido por uma causa. Um efeito não pode ser um efeito sem uma causa. Uma causa, por definição, é alguma coisa que produz um efeito. Se tudo que existe é um efeito de uma causa anterior, em algum momento essa sequência terá que terminar, pois é impossível regredir ao infinito. Terceira prova: o ser necessário. Nenhum ser que é apenas possível é autoexistente. Ele não tem o poder de ser, em si mesmo. Se existe algo agora, é necessário que algo sempre tenha existido. Precisa haver algo cuja sua existência seja necessária, não apenas possível. Esse algo não pode não ser. Ele não recebe sua existência de outra coisa. Nunca houve um tempo em que ele não era. Em outras palavras, se algo existe agora, então algo tem de ter o poder de ser em si mesmo, ou ter sua existência necessária. Esse ser, cuja existência é necessária, tanto lógica quanto ontologicamente, é Deus. Quarta prova: os graus de perfeição. Nessa prova Tomás se baseia muito em Agostinho. É um argumento tirado da comparação. Existe no ser humano uma noção do que é bom, verdadeiro ou nobre. Porém, algo só pode ser considerado bom ou verdadeiro, somente se comparado a uma norma ou padrão máximo. Os relativistas pressupõem que não há nenhuma verdade na verdade, nenhum bem no bem, nenhuma virtude na virtude, e nenhum propósito no propósito. Contudo, nós não podemos ter algo relativo a qualquer coisa, a não ser que aquilo que é relativo seja medido por um absoluto. Tomás argumenta que o máximo em qualquer gênero é a causa de tudo naquele gênero. Exemplo: o fogo, que é o máximo do calor, é a causa de todas as coisas quentes. Assim também é necessário haver algo que seja, em todos os seres, a causa do seu ser, da sua bondade, e de qualquer outra virtude. A isso chamamos Deus. Quinta e última prova: a ordem no universo. Essa é uma forma do chamado argumento teleológico. Esse termo vem do grego, telos. Podemos observar, na natureza, coisas desprovidas de inteligência, mas que funcionam de forma ordenada e com propósito. Agem de maneiras imprevisíveis para se chegar a algum propósito. Exemplo: sementes de dente de leão são lançadas ao vento, com o propósito de reproduzir outras plantas. Nada com propósito pode tê-lo por acaso, ou intencionalidade sem intenção. Em síntese, o argumento teleológico baseia-se na evidência de um plano no universo. Um plano requer um projetista.
Essa ideia impressionou bastante filósofos como Immanuel Kant e David Hume, apesar de terem sido céticos. Tomás de Aquino então conclui que tem de haver um ser inteligente, que guia todas as coisas para um determinado fim. Ele chama esse ser de Deus. Em relação a esse Deus, Tomás de Aquino diz que nosso conhecimento dele é análogo, isto é, que nossa maneira de falar de Deus não consegue descrevê-lo com precisão. Deus é infinito e nós finitos. É possível falar de maneira analógica de Deus, porque há certo sentido naquilo em que o ser humano é semelhante a Deus. Tomás chama isso de analogia entis ou analogia do ser. O fato, porém, de nosso conhecimento de Deus não ser completo, não torna esse conhecimento sem valor.